Olá para você que acompanha o site Amazonas Atual. Nós estamos nesse momento com o arcebispo de Manaus, Dom Leonardo Steiner. Ele está nos recebendo aqui na sua casa. Ficamos muito contentes de o senhor nos receber aqui hoje, nessa tarde. E eu queria começar perguntando sobre a sua chegada aqui em Manaus. Desde janeiro o senhor começou aqui, mas antes disso o senhor também já tinha visitado algumas localidades. O senhor passou visitando aí aqui no norte. Eu queria saber quais foram os problemas que o senhor encontrou até esse momento na Igreja do Amazonas. Como é que o senhor identificou isso até o momento que o senhor está trabalhando aqui? Então, agradeço a oportunidade de me encontrar com você e também com tantos telespectadores. Eu estive em Manaus antes de assumir, no dia 31 de janeiro, mais vezes, mas colocar os pés na Amazônia foi do aeroporto até o lugar da reunião e do lugar da reunião até o aeroporto. Então, colocar os pés na Amazônia é diferente, é começar a andar, caminhar, encontrar pessoas, ouvir as dificuldades, conhecer as periferias, conhecer o centro. É muito diferente do que você está de passagem. Viver no local, você começa a perceber quais são as preocupações, os anseios. E logo depois que eu cheguei, nós tivemos a presença do coronavírus, o novo coronavírus, o que veio dificultar o contato com as pessoas. A dificuldade maior foi justamente ter que ficar quase recluso em casa e, ao mesmo tempo, ficar animando as comunidades, as pessoas, para que elas, na sua família, pudessem viver a sua fé. Mas, ao mesmo tempo, também comecei a perceber, justamente devido à questão do coronavírus, a dificuldade, por exemplo, das nossas comunidades indígenas, especialmente os indígenas que nós chamamos de desaldeados, que na periferia de Manaus são em um número razoável, mais de 35 mil. Tive contato com eles, pude conversar com eles e começar a perceber aonde nós, como igreja, poderíamos apoiá-los, estar ao lado deles. Durante a pandemia, claro, foi necessário nós fazermos um trabalho em conjunto, não só numa declaração que foi feita, mas também buscar elementos que pudéssemos ajudar a fornecer cestas básicas. Foi uma oportunidade muito boa, porque assim eu pude perceber também as desigualdades que existem na cidade de Manaus. Não posso dizer no interior da arquidiocese, mas as diferenças, por exemplo, nas nossas periferias do centro. Eu pude, nas minhas caminhadas, passar pelo centro e ver como as pessoas estavam de madrugada deitadas na rua, o povo que vivia na rua, e a pandemia ajudou a dar rosto a essas pessoas que vivem nas ruas da nossa cidade, mas, ao mesmo tempo, são quase invisíveis. O vírus visibilizou essas pessoas. Nós, como sociedade, tivemos que nos preocupar com essas pessoas, não apenas com cestas básicas, mas também um lugar de convivência, um lugar de alojamento, que não podiam ficar na rua. E também a questão da migração. Eu não pensei que a presença de imigrantes fosse tão forte aqui em Manaus. Mas, ao mesmo tempo, também ver a beleza da preocupação que existe da igreja, ao menos, em relação aos migrantes. E o atendimento dado a eles através da Caritas, através da pastoral dos migrantes. E também ver que em Manaus, apesar das grandes dificuldades que existem, nós temos uma dificuldade que é a questão do desemprego. Eu fui devagar acordando para essa realidade que não conhecia em tão alto grau como aqui. Bispo, uma questão que surgiu também nas últimas semanas foi a chamada Carta ao Povo de Deus. E aí eu queria saber se o senhor assinou essa carta e se ela é uma carta realmente de posição contrária ao governo do Jair Bolsonaro. Eu assinei a carta. Nós somos um grupo de bispos que tem se reunido periodicamente, virtualmente. Nós nos reunimos, discutimos, refletimos.
trazemos outras pessoas para nos ajudar a compreender a realidade social, política e de igreja que nós vivemos. E, depois de muita reflexão, nós achamos importante escrever uma carta, não uma nota, mas uma carta ao povo de Deus. Uma carta você escreve a quem você ama. Portanto, não se trata de um protesto, mas se trata de descrever a realidade assim como nós estamos vendo. E a realidade, como nós estamos vendo, nos preocupa, esse grande número de bispos. Não se trata de ser contra as pessoas, se trata de ser do modo como estamos sendo governados. Você pode ver na carta que não existe a agressividade em relação a nenhuma pessoa, mas a tentativa de ir mostrando onde estão as nossas dificuldades. Dificuldades, tensões e, eu diria, desregramentos. Então, eu acho que nós bispos não podíamos ficar calados. E eu tenho a impressão, apesar de ter vazado o texto, não sei como é que foi que vazou, porque a proposta era primeiro ser levada à presidência da CNBB e o chamado Conselho Permanente, que é o grupo que, depois da Assembleia Geral, tem uma representatividade maior de todos os bispos, mas vazou e foi para a imprensa. Também eu acho que não foi tão ruim, digamos assim. Mas o ideal não teria sido esse caminho. Eu acho que o texto ele tem um conteúdo suficiente para mostrar a realidade que nós vivemos, e especialmente mostrar a nossa preocupação. A nossa preocupação é grande como bispos, e não é um grupo pequeno de bispos, é um grupo razoável de bispos, e essa preocupação tem ajudado a mais pessoas a perceberem que é preciso dizer alguma coisa. Isto é, nós estamos pedindo o diálogo. Nós estamos pedindo o diálogo. A carta insiste nessa questão do diálogo, mas um diálogo aberto com toda a sociedade. Não é diálogo com nós bispos, é um diálogo aberto com toda a sociedade. Certo. Essa não é a primeira vez, né, que o senhor se manifesta dentro dessa visão social política. E aí eu me pergunto, na verdade, para o senhor, se essa questão de religião e política hoje se tornou indissociável na sua análise, na sua avaliação, e se há um limite para essa manifestação política da Igreja. Nós vivemos num Estado onde o Estado é laico. Nós temos plena consciência disso. Nós já vivemos outros tempos. No tempo do Império não havia essa separação. Com a República veio a separação e veio também, nós afirmamos hoje e aceitamos o Estado como Estado laico. Nós não queremos interferir, impor uma religião, que, aliás, às vezes eu tenho a sensação de que o atual governo está querendo impor determinados elementos religiosos que não podem ser aceitos por toda a sociedade. Nós temos uma diversidade enorme no Brasil de expressões religiosas e um grande número, hoje são mais de 10% de pessoas que dizem que não seguem nenhuma religião. Eu não quero dizer que sejam pessoas sem Deus, mas que não seguem nenhuma religião. É um número significativo. Mas quando nós falamos de política, nós não podemos esquecer de que nós, bispos, somos brasileiros, nós somos cidadãos. E como cidadãos e lideranças que nós exercemos, que a Igreja nos confiou e que nós exercemos dentro das nossas comunidades e por isso também na sociedade, nós não podemos nos calar. E nós não fazemos opção por partido político, nós bispos. Nós temos sempre orientado quanto à política. Veja, quando chega o momento das eleições, nós sempre temos emitido, talvez você até diga isso, eu fui 8 anos secretário da CNBB e sempre nós tivemos que nos manifestar como CNBB. Mas nós sempre nos manifestamos. Nesses anos todos da existência da CNBB, tempo da ditadura, a manifestação era muito maior ainda do que hoje. Então, a nossa preocupação é com a educação política. Nós hoje, inclusive, estamos numa crise política enorme. Que política é essa que não olha mais para os pobres? A Constituição de 88 foi um trabalho enorme, onde nós, como CNBB, participamos ativamente. Naquela época, era o Santo Dom Luciano, era o secretário-geral da CNBB, ele teve um papel importantíssimo na elaboração.
Ora, isso é fazer política, mas não é fazer política partidária. Quer dizer, política, a palavra política ela é muito preciosa, é de origem grega essa palavra. Quer dizer, é o cuidado com o comum. O comum o grego chamava de cidade. Então, a polis. A política é essa. E tem a grande filósofa Hannah Arendt, uma judia, ela vai dizer o seguinte, que a política é sair do familiar para o comum. Quer dizer, do particular para o comum, esse cuidado do comum. E Heidegger, inclusive, vai denominar todos os elementos que formam esse comum. Então, nesse sentido, nós temos obrigação de participar, mas nunca de partido político. Isso nós não participamos. Tanto assim, a Igreja Católica é tão séria quanto a isso que um padre que ele se candidata e é eleito, ele não pode exercer publicamente o seu ministério. Tão a sério nós levamos isso. Você veja que o bispo que foi eleito presidente do Paraguai, ele teve que pedir para deixar de exercer o seu ministério sacerdotal e episcopal. Então, eu acho que o problema é muito simples. Quando nós nos manifestamos em relação a questões que abordam questões econômicas, sociais, etc. e tal, então se quer ver a igreja longe. E aí nos chamam de comunistas, nos chamam de socialistas, nos chamam disso, daquilo. E, inclusive, as pessoas nem sabem mais o que é comunismo, né? Mas eu acho que nós temos obrigação de dar a nossa opinião. Nós somos pessoas da sociedade brasileira, não podemos ficar omissos. E, por isso, procuramos nos relacionar com todos. Independentemente de partido que alguém seja, independentemente do que faz, a fé que professa, nós procuramos dialogar com todos. Inclusive, falando ainda desse assunto, né, o Tribunal Superior Eleitoral entra numa discussão essa semana sobre a possibilidade de configurar abuso de autoridade, abuso de autoridade religiosa no caso de algumas figuras políticas e religiosas que acabam influenciando aí no voto de seus fiéis. O senhor é a favor de que isso seja configurado como abuso? Eu sou muito favorável, porque isso é visível, é palpável. Assim como existe o abuso econômico, existe o abuso religioso. É claro que nós temos leis. Por exemplo, você num culto, ou no nosso caso a Igreja Católica, nas nossas celebrações, nós não podemos nos manifestar politicamente. Podemos falar sobre política, mas não a favor de um determinado candidato, a favor de um determinado partido. Isso a lei, inclusive, prevê. Mas o ministro Fachin, ele, como ministro do Tribunal Superior Eleitoral, ele veio abordar essa questão. Eu sei que alguns são contra, mas eu sou muito favorável. Sou muito favorável. A pluralidade nas eleições deve existir. E nós não podemos impor aos nossos fiéis um candidato. Porque depois o que está acontecendo atualmente é eleito e começa a trabalhar para a determinada igreja ou determinada religião. E nós não queremos que isso aconteça. E eu sou muito favorável que isso seja considerado realmente abuso. Um abuso na ocasião das eleições. Agora, partindo para um outro assunto, Bispo, no Sínodo da Amazônia, houve uma proposta de ordenar homens casados para que fossem padres, né, aqui na Amazônia, por conta da escassez de padres que nós temos na nossa região em algumas localidades. E aí o Papa ele rejeitou essa proposta. E aí eu queria saber qual que é a sua opinião sobre o assunto e se o senhor acha que isso é um problema, na verdade, a longo prazo, se a igreja busca atrair novos padres, como seria isso? Na realidade, o Santo Padre não rejeitou a proposta do Sínodo. Foi o texto onde teve maior dificuldade. E a gente entende, são séculos de celibato, né? A Igreja impôs o celibato. Mas é preciso também dizer que na Igreja Católica, no rito latino, é que nós temos o celibato. Mas nós temos os outros ritos onde os padres são casados. Eles se casam e são ordenados depois de casados. O Papa não rejeitou. Ele, inclusive, diz assim, eu assumo o documento final que os bispos aprovaram.
Não aparece no texto Querida Amazônia, que é o texto pós-sinodal que ele publicou, não aparece essa questão. Como isso será feito no futuro, não sei. Eu tive a oportunidade, junto com a presidência da CNBB, de abordarmos diretamente essa questão do Santo Padre. E nós perguntamos, podemos continuar a dialogar sobre esse assunto? Ele falou, é sempre importante dialogar sobre todos os assuntos. E continuem a conversar, a dialogar entre vocês, bispos. Eu tenho a impressão que no futuro nós teremos essa possibilidade. Você veja, nós temos na Igreja Católica, por exemplo, na Alemanha, recentemente, 2 pastores luteranos pediram para participar da Igreja Católica. E um deles pediu a ordenação. Ele era casado, pediu a ordenação. E foi aceito, o pedido por Roma foi aceito, ele foi ordenado e hoje é pároco numa das paróquias. O que na Alemanha tem mais padres assim, que foram pastores. Mas normalmente tem um trabalho de atendimento em hospitais, em outros setores. E um deles não era casado e foi ordenado também. Não é novidade isso dentro da igreja. Nós nos assustamos porque não estamos acostumados com isso. Eu, quando ouvi pela primeira vez que na igreja tinha homens casados, você leva um susto, né? Eu nasci no interior e, de repente, você... Mas não, isso esteve sempre presente na Igreja Católica. No rito latino, não. No rito latino, com o Concílio de Trento, nós tivemos, então, essa restrição. A grande preocupação do Papa é o atendimento das comunidades mais distantes, as comunidades do interior. E, para isso, os padres sinodais aprovaram um texto dizendo o seguinte: diáconos permanentes com uma boa experiência do exercício do seu ministério poderiam ser ordenados padres para, portanto, comunidades mais remotas. O Papa não abordou isso na Amazônia, mas eu penso que nós, em diálogo com ele, vamos ver como será possível encaminhar isso. Perfeito. Eu queria falar um pouco sobre a pandemia aqui em Manaus. A Igreja Católica demorou um pouco mais para reabrir suas portas das missas, né, numa posição contrária aí ao decreto do governador, e também algumas igrejas evangélicas que foram até pessoalmente pedir, né, ao governo para reabrir. E a Igreja Católica teve aí uma posição diferente sobre isso. Vocês demoraram um pouco mais, tiveram mais cautela, analisando aí os dados epidemiológicos. E eu queria te perguntar por que essa divergência e também se, nesse caso, a Igreja cedeu, então, à ciência. Não, eu acho que não seguimos a ciência. Por isso é que não abrimos completamente. Porque nós ouvimos infectologistas. Nós estabelecemos diálogo aqui em Manaus, tem pessoas que estudam essa questão toda da virose, e nós ouvimos diversos. Então, a nossa contribuição, eu penso que tinha sido muito grande no momento em que nós, inclusive nos antecipando ao governo, nós já havíamos decidido, junto com todos os padres, de cancelarmos todas as nossas atividades. Não apenas as celebrações. Nós voltamos agora com as celebrações, mas apenas 30% de presença, o que está criando um pouco de dificuldade em algumas comunidades devido às igrejas serem pequenas, e nós queremos manter o distanciamento necessário e o uso da máscara. Mas não voltamos ainda, por exemplo, com a catequese, não voltamos com as nossas reuniões pastorais, ainda não voltamos, e não pretendemos voltar ainda por enquanto. Nós estamos ouvindo, estamos conversando, estamos dialogando, porque nos assusta até esses últimos 3 dias que tem havido um aumento de pessoas infectadas e também o número de mortes. Nesses 3 últimos dias tem havido aí um crescimento. E nós queremos continuar a colaborar. Eu penso que nós, como igreja, demos a nossa contribuição, uma contribuição muito importante, não apenas buscando não celebrar e não reunir, mas também no apoio através das cestas básicas. Foi um trabalho extraordinário. Eu fiquei até tão admirado
da participação dos fiéis e da sociedade, pessoas não ligadas à igreja, mas que também enviaram as cestas básicas para nós podermos distribuir. E, inclusive, agora também, quando veio essa nova norma a respeito das nossas igrejas, nós continuaremos assim por enquanto. Nós sabemos que as nossas igrejas são essenciais. Nós sabemos que as nossas celebrações são essenciais para nós. Nós sabemos. Conseguimos modos de estarmos junto dos fiéis, através da televisão, através das rádios, através do Facebook e tantos outros meios que nós temos hoje, graças a Deus. Mas nós queremos continuar. Enquanto não tivermos segurança, nós continuaremos nesse ritmo que estamos. Inclusive, nos manifestamos contrários à volta das aulas das escolas públicas, né? Isso porque algumas escolas não comportam, não tem nem ventilação suficiente. São escolas que são antigas e que ainda não foram adaptadas suficientemente. Algumas, inclusive, são alugadas e dada a necessidade, graças a Deus que o governo se preocupou em possibilitar as crianças a escola, mas para esse momento algumas das escolas não são apropriadas. Bispo, agora a gente tem entrado nesse debate do pós-pandemia, apesar de que a pandemia ainda está conosco, ainda estamos passando por esse processo, mas as pessoas têm se questionado sobre qual vai ser o papel de muitas instituições nesse momento. E aí eu quero saber como é que o senhor avalia a posição da igreja, da Arquidiocese de Manaus, nesse pós-pandemia aqui na cidade. Como o senhor disse, já está se manifestando, inclusive agora com o retorno das aulas. Como é que o senhor avalia? Eu penso que o momento mais difícil será estarmos junto das pessoas que perderam os seus entes queridos e que estão muito feridas. Nós temos pessoas muito feridas. E eu espero nós podemos estar próximo dessas pessoas. Temos procurado essas pessoas, estar próximo delas. Passado a pandemia, não sei quando isso vai acontecer, mas quando houver a possibilidade, nós desejamos fazer uma grande celebração, lembrando de todos os falecidos. Vamos entrar em contato com os responsáveis pelo Sambódromo e gostaria de fazer lá uma grande celebração eucarística, lembrando todos esses falecidos, independentemente se participavam da Igreja Católica ou não. Mas o pós-pandemia vai exigir de nós outros elementos. O número de desempregados em Manaus aumentou e vai aumentar mais ainda. O que vamos fazer? O que vamos fazer? Nós estamos procurando assistir muitas famílias com cestas básicas. E, graças a Deus, temos conseguido fazer muito através das paróquias e também através da Caritas. E eu repito mais uma vez, eu fico admirado com a generosidade do povo de Manaus. É uma generosidade extraordinária. E um outro elemento que eu acho importante que nós tenhamos que pensar é como retornarmos à questão das nossas celebrações. Como é mais cômodo assistir à missa pela televisão, então talvez algumas pessoas acham que isso será o suficiente. Mas isso eu creio que nós conseguiremos com uma boa conscientização. Por outro lado, também, nossos idosos estão ansiosos para voltar às nossas celebrações. Tivemos, inclusive, 2 dificuldades aí em 2 das nossas igrejas, que já tinha dado número suficiente, as pessoas não puderam entrar para a celebração, criou um certo mal-estar. Mas as pessoas devagar vão entendendo que nós queremos o bem delas mesmas. Agora, para finalizar, nós perdemos recentemente Dom Pedro Casaldáliga. Eu acho que é uma perda para todos nós, né? E aí eu pergunto do senhor se o senhor acha que a igreja está carecendo de pessoas como ele, que lutaram, que se posicionaram, que foram para além até, né, desses discursos que nós escutamos constantemente. Eu tive a graça de conviver com ele, fui sucessor de Dom Pedro, vivemos dentro da mesma casa, uma casa
é bem simples, mas é muito familiar, muito aconchegante. Uma casa aberta, de manhã se abria a porta e ela ficava aberta o dia inteiro. Quer dizer, as pessoas entravam e saíam. Na hora do almoço, na medida em que tinha comida, as pessoas vinham, os Carajá, que é um povo indígena, várias pessoas vinham, almoçavam, do modo deles, de almoçar deles e tudo mais. E também, quantas pessoas vieram a São Félix para estar um momento com ele, passar 1 ou 2 dias lá, conversando com ele e tudo mais. Um homem extraordinário. Eu até escrevi um pequeno texto, dizendo assim, mais que um profeta. Convivendo com ele, eu penso que o Dom Pedro foi um grande místico. O místico, ele enxerga mais do que nós enxergamos. Você veja o que ele falava do reino de Deus, o que ele falava dos pobres, o que ele falava da política, o que ele falava da igreja, era sempre um pouco mais do que aquilo que nós estamos vendo, que nós estamos intuindo. Ele conseguia sempre ver além. E a palavra dele nascia desse ver. Além de ser um grande intelectual, Dom Pedro era um grande intelectual, um homem de muita leitura, muita leitura. Um intelectual agudo, ele conseguia fazer análises e perceber as questões da igreja, as questões da sociedade, as questões do Brasil, do mundo, de maneira assim muito singular, muito própria. E nunca deixou de dizer o que pensa. O místico faz isso. O profeta diz aquilo que Deus revela que ele tenha que dizer. O místico ele diz aquilo que ele encontrou, aquilo que buscou e encontrou. Dom Pedro não vai fazer falta, porque ele permanece no meio de nós. Nós acreditamos na comunhão dos santos, assim como Dom Paulo, Dom Tomás Balduino, Dom Ivo, Dom Aloísio, esses grandes homens que foram tão importantes para a nossa igreja no Brasil. Eles participam da vida de Deus e continuam a participar da nossa vida. E ainda com a vantagem que Dom Pedro deixou os poemas extraordinários, poemas provocadores. Ele tinha palavras tão afetuosas, mas também palavras lapidares, cortantes. Ele tinha o dom da palavra. Ele conseguia, na palavra, dizer as suas inspirações mais profundas. Claro, cada tempo gera os seus profetas. O tempo da ditadura gerou grandes profetas. Um tempo talvez mais difícil do Brasil que nós tivemos nessa história toda, gerou grandes homens, não só na igreja, também na sociedade, grandes homens e grandes mulheres, Então, eu espero que o nosso tempo também gere homens que nos ajudem a compreender a realidade que estamos vivendo, mas especialmente nos ajude a construir um Brasil melhor, mais justo. Não o Brasil do mercado, não o Brasil da privatização, não o Brasil da deseducação, né? Nós estamos, eu acho que, numa espécie de analfabetismo intelectual, né? Estamos numa espécie de analfabetismo intelectual. Mas também eu espero que nós possamos cuidar mais da nossa casa comum, como diz Papa Francisco, e estejamos cada vez mais ao lado dos mais pobres. Dom Pedro me dizia mais uma vez, Leonardo, quando estamos ao lado dos pobres, estamos sempre do lado certo. E é uma verdade. Nós podemos ser muito criticados, atacados, mas eu já repeti mais uma vez essa palavra dele. Se estamos do lado dos pobres, nós estamos do lado certo. Não desprezamos ninguém, não queremos desprezar ninguém. Todos são filhos e filhas de Deus. Mas há necessidade de nós dizermos que essas pessoas que são descartadas pelo mercado fazem parte da sociedade brasileira e mais, que são filhos e filhas de Deus. Olha, nenhum filho e filha de Deus pode permanecer no descarte, no lixo da nossa sociedade. Quero agradecer, então, a sua entrevista. Terminei aqui minhas perguntas. Fico muito contente de escutar, muito contente por estar sendo recebida aqui pelo senhor. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço também poder falar para tantas pessoas que acompanham a nossa TV e que Deus abençoe a você
e abençoe a todos os nossos telespectadores. E juntos, para sempre pensarmos bem do Brasil e queremos construir um Brasil melhor e uma igreja muito viva. Perfeito, vamos juntos. Muito obrigada para você que acompanhou essa entrevista. Continue acompanhando o site Amazonas Atual pelas redes sociais. Até a próxima.